Veja nos próximos capítulos de Além do Tempo. Após abrir o túmulo de Bernardo, Lívia sentirá que a verdade ainda não foi revelada e, guiada mais uma vez por Ariel, a jovem voltará sozinha ao local e acabará fazendo uma descoberta ainda mais chocante. Não, isso não estava aqui antes. Eu sabia que a Condessa Vitória estava escondendo mais alguma coisa. E realmente, escondida entre as pedras deixada no túmulo, Lívia fará uma descoberta que vai mudar tudo o que acredita sobre o passado de Bernardo. A prova encontrada também colocará a Condessa Vitória contra a parede. Mas Ariel não estará apenas guiando a jovem até essa descoberta. O anjo da guarda continuará conduzindo ela em direção ao seu verdadeiro destino, aproximando cada vez mais do próprio pai. Mas sem perder tempo, Lívia estará infiltrada no casarão e pode mudar completamente o rumo da novela. Mais esperta do que nunca, Lívia ficará cada vez mais próxima do Conde Felipe e acabará destruindo os planos da Condessa contra Emília. Enquanto planeja mais uma maldade, a Condessa nem imagina que será justamente a sua neta que começará a destruir os seus planos. Então quer dizer que o senhor não sabia de nada em relação ao túmulo de meu filho? O padre garante. Mas é claro que não, senhora Condessa. Eu sequer fui informado sobre esse acontecimento. Não sabia que haviam cometido tamanho sacrilégio. Desconfiada, a vilã insiste. O senhor é padre, não é mesmo? Quem fez isso pode muito bem procurar uma confissão. E eu exijo que, se alguém lhe contar alguma coisa, eu fique sabendo imediatamente. Mas, senhora Condessa, por favor, eu não posso. Sem deixar que ele termine, Vitória interrompe. Pode sim, e você deve. Sou eu quem mantém tudo aquilo de pé, e exijo que me conte. Caso contrário, acabo com aquele convento, deixo todos sem teto, e o senhor também não terá sequer o que comer. Mas a ameaça da Condessa não vai adiantar de nada. Padre Luiz tomará uma atitude surpreendente. A descoberta feita por Lívia também esconderá um segredo ainda maior, ligado ao passado da própria Condessa. Um segredo que ainda não foi contado. Tudo isso e muito mais no capítulo de hoje. Mas antes de te contar, deixa seu gostei para apoiar o canal. Aproveita também, me responda aí embaixo nos comentários. Para vocês, qual deveria ser o castigo para a Condessa Vitória? Tudo acontece durante a noite, no convento. Emília e Lívia estarão tentando entender o que realmente aconteceu com Bernardo, depois de abrirem o túmulo e encontrarem apenas pedras dentro do caixão. Indignada, Emília não consegue esconder sua revolta. Maldita! 1000 vezes maldita! Meu Deus do céu, minha filha! Ela fez todos de idiotas. E ainda custo acreditar, Lívia. Mesmo depois de todo o mal que essa mulher causou em minha vida. Eu não imaginava uma coisa dessas. Ela colocou pedras no lugar. O pior, ela sabia esse tempo todo que o Bernardo estava vivo. Sem conseguir compreender a situação, a filha questiona. Mas então por que eu lutei durante todos esses anos, minha mãe? Se ela sempre soube que meu pai estava vivo, eu não consigo entender o motivo dessa farsa. Emília responde, sem hesitar. Ah, Lívia, você ainda é muito ingênua. Essa mulher é ardilosa demais. Algum motivo torpe ela teve para fazer tudo isso. Mas fique tranquila, minha filha. Nós vamos descobrir. Pensativa, Lívia fará uma nova pergunta. Será que ela sabe que meu pai está em Campo Belo? Emília diz. Bom, talvez ela esteja procurando por ele, assim como nós. Então por isso, nós devemos achá-lo primeiro. Lívia concorda. Ou então, meu pai já pode ter ido ao casarão, conversado com ela ou alguém de lá. Por que ele ficaria longe da própria mãe? Confusa,
Emília admite que também não tem respostas. Talvez ele não queira se aproximar dela. Eu não sei, Lívia. Eu realmente não sei. Não sei o que aconteceu com Bernardo depois daquele acidente. Não sei onde ele esteve durante todos esses anos. Meu Deus, eu não sei de nada. Tentando juntar as peças, Lívia fará uma teoria. Talvez, mãe, a condessa nem saiba onde ele está. E se depois do acidente alguém o encontrou e o salvou? Talvez ele tenha se recuperado em algum lugar distante daqui. Emília então reflete. Você acha que ele perdeu a memória, minha filha? Que não se lembra de nada, é isso? Mas logo ela mesma recorda alguns fatos. Não. Ele se lembrou da rosa vermelha, se lembrou da cruz. Ele tem as lembranças, as nossas histórias ficaram. Determinada, Lívia tomará uma decisão. Nós temos que encontrar o meu pai e mãe, antes que ele caia novamente nas garras daquela maldita condessa. E também precisamos pegar os bilhetes que a senhora escreveu. Não podemos deixá-los na mata. O Bento vai refazer a sepultura. Imagina se ele encontrar aqueles bilhetes. Enquanto isso, nos aposentos da condessa, a vilã conversa com Bento e quer saber o resultado de sua investigação. Tem certeza, Bento? O capanga concorda. Sim, senhora. Desta vez, fiz questão de verificar pessoalmente o homem que está no asilo de Porto Alegre. Conversei com ele e também com o médico responsável. Não é o Sr. Bernardo, eu sinto muito. A reação da condessa é imediata. Eu proíbo você de sentir muito ou demonstrar qualquer pesar. Você entendeu bem? Bento concorda. Perfeitamente, condessa. Me desculpe. Permite que eu me retire? Mas ela não pretende encerrar o assunto e garante. Não, de jeito nenhum. Nem pense em descansar esta noite. Tenho um trabalho urgente para você. O túmulo do meu filho foi violado. Assustado, Bento exclama. O que, senhora? Violado? A condessa continua. Isso, apenas escute. Estive lá esta tarde. O estado do túmulo é lamentável. As pedras estavam espalhadas. O caixão continua lá dentro, com a tampa fechada. Mas não sei se foi aberto. Não sei se descobriram que lá dentro existem provas. Zilda também estará no local e comenta. Nós ficamos com muito medo, Bento. A condessa repreende na hora. Nós? Você trabalha para mim há anos e ainda não aprendeu que não existe nós. Quero que vá até lá, Bento. Verifique o estado do caixão e refaça o túmulo o mais rápido possível. Bento aceita. Perfeitamente, senhora. Mas a vilã deixa claro. Olha, o próximo passo será descobrir quem fez isso. Quem teve coragem de cometer uma barbaridade dessas. E quando você descobrir, você já sabe o que deve fazer. Bento então diz. Com licença, senhora. Pode deixar. Farei exatamente o que me pediu. Vou acabar com todos os suspeitos. Após a saída de Bento, Zilda aproveita para dar outro recado. Desculpe incomodar, condessa, mas tenho um recado da senhorita Melissa. Ela deseja falar com a senhora com urgência. Ainda irritada, a condessa responde. Hoje eu não recebo ninguém, Zilda. Você sabe. Zilda diz. Perfeitamente. Direi isso a ela, senhora. A condessa então comenta. Com certeza ela quer saber da festa que prometi fazer para celebrar a chegada do Roberto, ou então lamentar o fato de Felipe ainda não ter reatado o noivado. Curiosa, Zilda pergunta. Ainda, condessa? Sem mudar de ideia, a vilã responde com firmeza. Isso. Felipe vai se casar com Melissa. Minha palavra é isso e pronto. Isso não está em discussão. Mas Zilda fará mais uma pergunta. E a festa, senhora? Pretende realizá-la mesmo depois da notícia que Bento trouxe? A condessa encerra o assunto. Minha palavra é só, Zilda. Está surda? Ainda no casarão, Melissa estará com o irmão, conversando sobre a festa. Não se anime demais, meu irmão.
Uma festa em Campo Belo não se compara às que você frequentava na Europa, mas com o prestígio da Condessa, tenho certeza de que será uma grande festa. Não acha, Felipe? Sem demonstrar muito interesse, ele fala: certamente. Eu vou subir para falar com a Condessa e depois aproveitar para me recolher. Com licença. Percebendo a sua pressa, Melissa tentará prolongar o assunto. Eu acho que a Condessa não está recebendo ninguém, Felipe. Parece que ela está muito cansada. Felipe então explica. Pois é, deve estar mesmo. Hoje ela foi visitar a sepultura do filho e acabou se desgastando bastante. Ela já não tem mais saúde para fazer esse tipo de caminhada, apenas na companhia da Zilda. Surpresa, Melissa comenta. Ah, então foi isso. Essa a visita que ela faria. Eu até me ofereci para acompanhá-la, mas ela não quis. Roberto entra na conversa. Eu mesmo teria feito companhia à Condessa. Já estava planejando prestar uma homenagem ao falecido Bernardo. Doroteia então acrescenta. Nossa, e qual é a mãe que conseguiria se conformar com uma perda dessas, não é mesmo? Perder um filho, que coisa horrível. Sem querer prolongar mais e não aguentando mais a família de Melissa, ele fala boa noite e vai embora. A mimada ficará se mordendo de ódio. Nossa, que homem! O Felipe está ficando insuportável. Como ousa sair assim, desta forma? Roberto tenta amenizar. Calma, minha irmã, calma. Fale baixo, o Felipe pode escutar. Ela acrescenta. Pois que escute, eu não estou nem aí. Ele não adianta ficar fugindo. Ele será meu a qualquer custo. É nessa hora que Anita chega para servi-los. Ela então serve e depois vai embora. Melissa dispara. Você está vendo? Essa é a criadinha que eu te falei. A tal da Anita. Roberto então fala. Até que ela é bonitinha, minha irmã. Já percebi que ficou me olhando algumas vezes. Doroteia então enxerga uma oportunidade. Então vai ser mais fácil do que imaginávamos. Podemos usar essa moça para ajudar você a reconquistar o Felipe, minha filha. Enquanto isso, Lívia procura a Dona Gema para revelar um plano arriscado. Ao ouvir a ideia da jovem, Gema ficará chocada. Não acredito, Lívia. Você não teria coragem. Mas Lívia está decidida. Dona Gema, eu não tenho outra saída. A Condessa esconde alguma coisa e eu preciso descobrir o que aconteceu. Ainda abalada com toda a situação, Gema desabafa. Eu estou péssima com tudo isso. Por que essa criatura escondeu de todo mundo que o filho estava vivo? Será que o seu avô, o Conde Alberto, sabia de alguma coisa? Na época, disseram que ele perdeu a vida de desgosto. Confusa, Lívia fala. Eu não sei. Tudo isso é muito estranho. Existem muitos pontos obscuros nessa história. Meu pai ficou desaparecido durante anos. Ele foi mantido em algum lugar até se recuperar. Às vezes, eu até duvido que tenha existido um acidente. Mas Gema discorda. Não. O acidente aconteceu. Disso eu tenho certeza. Meu falecido Giuseppe viu o estado da carruagem no fundo do desfiladeiro. Foi algo terrível. Inclusive, o corpo do cocheiro demorou para ser encontrado. Atenta aos detalhes, Lívia fará uma observação importante. Sim, mas ninguém viu o corpo do meu pai, não é mesmo? Gema então relembra o que ouviu na época. Disseram que o levaram para o casarão. O Conde Alberto e a Condessa ficaram trancados com ele durante 2 dias e 2 noites, chorando sem parar. Só depois permitiram que o velório acontecesse. Cada vez mais convencida de que existe um segredo, Lívia conclui. Foi justamente por isso que a minha mãe não pôde vê-lo. A Condessa não deixou que ela se aproximasse. Sabe por quê? Porque não havia corpo nenhum naquele caixão. Curiosa, Gema também tentará entender. Mas então para onde foi o seu pai? Seu acidente foi tão grave, ele deve ter ficado muito machucado. Talvez
tenham levado Bernardo para o hospital de Bela Rosa. Naquela época, nem médico havia em Campo Belo. Lívia então comenta: Mas talvez nem tenha sido a condessa. Alguém pode ter salvado meu pai, um viajante, quem sabe. O importante é descobrir o que realmente aconteceu e entender por que ele se transformou naquele homem estranho, vive escondido como um animal. Gema questiona: Mas ele não apareceu mais, apareceu? Lívia nega: Não, eu tenho medo de que tenha ido embora da região, que esteja vagando sem destino. Como vamos encontrá-lo? Gema então alerta para o perigo. Pior seria se a condessa encontrasse o seu pai antes de você. Nesse momento, Lívia revela um pensamento. Dona Gema, eu pensei numa coisa terrível. Eu nem tive coragem de contar para minha mãe. E se a condessa já encontrou meu pai? E foi por isso que ele desapareceu novamente. A jovem respira fundo antes de revelar a sua decisão. Por isso, eu preciso da sua ajuda. A senhora precisa convencer a minha mãe a aceitar o que eu pretendo fazer. Gema reage na hora. Sua mãe nunca vai concordar com isso, minha filha, me desculpe, mas eu também acho isso uma ideia absurda. Trabalhar na casa daquela víbora? Deus me livre! Lívia insiste. Mas a condessa não sabe quem eu sou. O Pedro me contou que estão precisando de novos criados no casarão. Chegou um hóspede novo, que eles estão organizando uma grande festa. Ainda preocupada, Gema tenta fazê-la desistir. Mas entrar lá dessa maneira, como uma simples criada? Não, Lívia. E se descobrirem quem você é? Sem recuar, a jovem explica. Será apenas por alguns dias. Eles nem estão contratando funcionários fixos. É um trabalho temporário. Vou passar despercebida. O Pedro e a Anita vão me ajudar. Gema continua preocupada. Mas sua mãe não vai aceitar isso, minha filha. E existe outro problema. Ou você esqueceu que o Conde Felipe também vive naquele casarão? Lívia garante. Eu sei me defender, dona Gema. Mas a mulher responde com um sorriso malicioso. Dele eu até acredito. Mas e do seu coração, minha filha? Tentando esconder seus sentimentos, Lívia fala. Eu senti foi apenas encantamento juvenil. Uma tolice de alguém que passou tempos demais dentro do convento. Mas já passou, eu garanto. Lívia então tentará mudar de assunto o mais rápido possível. Então, dona Gema, a senhora vai me ajudar a convencer a minha mãe? De volta no casarão, Bento leva novidades preocupantes para a condessa. A tampa do caixão foi aberta, senhora. Tenho absoluta certeza. A tranca foi quebrada. Alguém abriu o caixão, fechou novamente e depois o colocou de volta na sepultura. A notícia deixará a vilã extremamente nervosa. Então quem descobriu meu segredo está por aí e pode abrir a boca a qualquer momento. Eu preciso me manter calma. Quem fez isso e por quê? Isso que eu preciso saber. Tentando tranquilizá-la, Bento apresenta uma teoria. Existem ciganos, senhora, circulando pela região. Talvez algum deles estivesse procurando ouro. Não vejo outra explicação. Qualquer outra pessoa já teria espalhado a notícia ou procurado a guarda ou o padre. Pensativa, a condessa repete. É isso, Padre Luiz. É dele que eu vou tirar as confissões feitas. Bento diz. Não se preocupe, eu vou deixar tudo exatamente como estava. Já levei material para consertar a tranca e vou refazer toda a sepultura. A condessa então dá a nova ordem. Faça isso o mais rápido possível. Depois, compre o mármore mais bonito que encontrar na região e coloque-o sobre o túmulo. Eu farei algo. Ela então faz uma pausa e completa. E olha, também vou mandar celebrar a missa pelo aniversário da morte de meu filho, como se nada tivesse acontecido. Mande chamar o padre Luiz imediatamente. Bento concorda e deixa ela sozinha no quarto. Enquanto isso, Bento chama o padre e em seguida vai até a mata para cumprir exatamente as ordens da condessa.
Diante da sepultura de Bernardo, o capanga começa a consertar os estragos e a reorganiza tudo para que ninguém desconfie do que aconteceu. Mas o que ele não imagina é que está sendo observado. Escondido entre as árvores, Bernardo surge. Ao ver o rosto de Bento, algo estranho acontece e suas memórias do passado começam a surgir. Você, foi você, assassino! Você não vai fazer mais nada, eu não vou deixar. Sem que Bento perceba sua presença ou consiga ver o seu rosto, Bernardo se aproxima por trás e o atinge com um golpe certeiro. Surpreso, Bento nem tem tempo de reagir. Enquanto o capanga perde as forças, Bernardo grita, tomado pela raiva: "Você nunca vai nos pegar, nunca!" O golpe fará efeito rapidamente e Bento acaba caindo desacordado no chão da mata. Assustado com tudo que acabou de recordar, ele decide fugir dali antes que alguém apareça. Você quer saber mais novidades e resumos da novela? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Obrigado e até o próximo vídeo.